As 48 Leis do Poder de Robert Greene. Olha, esse é um daqueles livros que ou a pessoa ama ou odeia, não tem muito meio termo. Para alguns é tipo um manual do vilão, sabe, cheio de cinismo e manipulação. Para outros é um guia essencial para entender como as pessoas funcionam. Então o que a gente vai fazer aqui é usar as próprias ideias do livro para desvendar a filosofia por trás do que ele chama de o inevitável jogo do poder. E tudo começa com essa premissa aí que é bem forte, né? A visão do livro é que o poder não é uma coisa boa ou ruim. Ele simplesmente existe. É um fato da vida. Tentar ignorar isso seria como, sei lá, tentar ignorar a lei da gravidade. Achar que dá pra simplesmente não jogar não te coloca num lugar seguro. Pelo contrário, só te deixa mais vulnerável. Tá, mas por que essa insistência em ter que participar do jogo? O argumento do livro é que a outra opção é muito pior. Tentar se manter puro, ficar fora da disputa pelo poder, não traz paz de espírito. O que traz é impotência. E na visão do autor, a impotência, no fim das contas, leva à infelicidade. Essa imagem resume bem a questão. A ideia não é que a pessoa precise se tornar alguém ruim, mas sim alguém eficaz. A filosofia é mais ou menos assim. Já que o jogo existe e não tem como escapar dele, por que não aprender as regras e jogar bem? Porque a alternativa é ser uma peça quebrada no tabuleiro de outra pessoa, agindo sem saber o que está fazendo e, claro, sofrendo as consequências disso. Bom, o primeiro passo para jogar bem em qualquer jogo é entender o tabuleiro e as peças, certo? E as peças mais importantes aqui, claro, são as pessoas. O livro bate muito nessa tecla. É preciso identificar com quem exatamente se está lidando antes de fazer qualquer movimento. E é aí que entra a Lei 19. O ponto principal é que uma mesma atitude pode gerar reações completamente diferentes dependendo da pessoa. Tratar um lobo como se fosse um cordeiro pode ser o último erro que alguém comete. É uma baita lição sobre a importância de saber ler as pessoas. E para ajudar nesse diagnóstico, o livro descreve vários arquétipos perigosos. Tem o tipo arrogante, que explode com qualquer coisinha que fira o ego dele. O inseguro, que se vinga de um jeito lento, disfarçado. A serpente, que essa nunca esquece uma ofensa. A ideia não é sair por aí julgando, mas sim reconhecer os padrões de comportamento para conseguir navegar nessa selva social sem cair em armadilhas. Agora vamos para uma das táticas mais centrais do livro, o poder que não vem da força bruta, mas sim da necessidade. Ou seja, como fazer com que os outros precisem de nós. A Lei 11.1 chega com um paradoxo que dá um nó na cabeça. Para ser de fato livre e independente, é preciso que os outros dependam da gente. Se as nossas habilidades, nossos talentos, nossos recursos são vistos como indispensáveis, a gente meio que se torna intocável. O poder aqui não depende da nossa própria força, mas da necessidade, da fraqueza dos outros. E para ilustrar o lado mais sombrio e perigoso dessa lei, o livro conta uma história que é, assim, de arrepiar. Lá na Itália medieval, um capitão mercenário, um condottiere, salvou a cidade de Siena de um ataque. Ele virou um herói e os cidadãos precisavam decidir como iriam recompensá-lo. Depois de muito debate, um cidadão propôs essa solução final que está na tela. E foi exatamente o que eles fizeram. A lição é brutal. No exato momento em que a dependência acaba, quando alguém não é mais necessário, essa pessoa vira descartável. Ou pior, vira uma ameaça. A história de Siena já dá uma pista de que o caminho para o poder raramente é uma linha reta. Um tema que aparece o tempo todo no livro é a importância da dissimulação, da estratégia indireta. O poder, segundo Greene, é mais parecido com um jogo de sinuca do que de boliche. Vamos pegar um exemplo tático para entender isso. A Lei 12, que fala da honestidade seletiva. A ideia é usar um ato de sinceridade para fazer o alvo baixar a guarda. É como um cavalo de Troia. Depois que a confiança é estabelecida com esse gesto honesto, a porta fica escancarada para manipulação. A questão não é mentir sempre, mas usar a verdade como a arma mais poderosa no arsenal da dissimulação. E essa imagem da sinuca ilustra o conceito de uma forma brilhante. Os objetivos raramente devem ser buscados em linha reta. Pelo contrário, os movimentos devem ricochetear para ser meio aleatórios ou que estão mirando em outra coisa para que ninguém perceba a intenção real até ser tarde demais. É a arte de esconder o propósito. Com tudo isso, a gente chega no ponto central, na grande questão que o livro coloca. Diante dessa realidade do jogo do poder, qual papel escolher? O livro basicamente apresenta duas opções. De um lado tem o amador, é aquele que nega que o jogo existe, age de forma ingênua, impulsiva e acaba impotente e infeliz. Do outro lado tem o artista, aquele que aceita a realidade, estuda as regras e aprende a jogar com maestria, se tornando uma fonte de poder. E isso nos deixa com a pergunta final, a grande provocação do livro. Se o jogo do poder é mesmo inevitável, se não tem como ficar de fora, o que é melhor? Ser um artista que domina as regras para se proteger e alcançar seus objetivos? Ou ser um amador que, ao negar o jogo, acaba se tornando apenas uma vítima dele? A escolha, o livro sugere, é o que define o nosso destino.